Olá, boa noite, pessoas queridas. Que prazer. Mais uma noite de quarta-feira aqui com vocês. Esse é o programa Papeando com a AS. Eu sou Rosa Nonato. Estou aqui hoje para falar sobre o tema o negro e a formação da sociedade brasileira. Com muito orgulho que eu estou hoje, nesse mês de novembro todo, né, a gente está sempre trazendo um tema de relevância à comunidade negra, e hoje a gente vai falar sobre essa formação, né? A nossa influência direta, a nossa contribuição nessa formação da sociedade brasileira. Queria aproveitar o momento para agradecer a todos e a todas e a todes que deixaram um tempinho das suas vidas para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Sejam todos bem chegados, bem chegadas. Se sente, se acomode, porque a noite de quarta-feira é a noite de papear com a gente. Porque aqui é o Papeando com a S, que é a S de assistente social, mas é a S de arte, de serviço, de amor e de solidariedade. Vamos ter hoje a companhia dele, que é sociólogo, Caetano Portugal, e a nossa atração artística, Frank Negrão. Ele que é baiano, mas está diretamente do Rio Grande do Sul. Espero que esteja friozinho lá ou que não esteja tão quente quando está na Bahia, né? Para você que está com a gente, observe as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então anota aí, você que ainda não nos acompanha, está na hora de nos seguir. Aqui no Facebook, você nos encontra pelo facebook.com/inclusão e coletividade. No Instagram, nós estamos papeando.com.as. E no YouTube, Papeando com a S. O programa acontece toda quarta-feira, a partir das 21 horas, aqui no Face. Mas às quintas-feiras, a gente replica lá no YouTube. Então, você que assistiu pela metade, não assistiu todo, quer assistir de novo, quer mandar para um amigo, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Para você que está aqui agora nos assistindo, nos ajude. Nós temos, a internet hoje tem o sistema dos algoritmos, né? Que nos ajudam a impulsionar os conteúdos. Então, quanto mais você compartilha, quanto mais você fala do Papeando com a S, mais os algoritmos da internet conseguem nos encontrar e relacionar uma coisa com a outra. Então, nos ajuda. Para você, o nosso muito obrigado, quem compartilha, quem bota nos seus stories, tá? Obrigada demais. Esse programa é todo feito com vocês, com a ajuda de vocês. Não há nenhum impulsionamento publicitário, ainda não. Esperamos que em breve a gente consiga fazer isso, mas por enquanto a gente conta exclusivamente com você que está aí do outro lado, tá? Então fica com a gente, vamos papear. Vamos dar boa noite a ele, que é o nosso assistente secreto. Boa noite, James, tudo bem com você? Tá tudo bem, tudo colorido. Seu time jogou? Foi, ganhou. Ah, por isso que você tá todo serelepe desse jeito, né? James, bora fazer o que a gente faz toda semana, o pessoal já sabe. O que é que a gente vai fazer agora? Compartilhar. Compartilha aí, gente. Vai, aperta aí o dedinho. Quando você compartilha, o pessoal que é amigo do seu grupo consegue ver. Compartilha, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? Ativa o coração, deixa esse coração subir aí. Vamos ver esse colorido, bonitinho na nossa página, tá? Vai lá, James, vai trabalhar, vai. Compartilha com todo mundo, hein? Olha lá. Então, muito obrigada a você que está nos ajudando, que está nos apoiando. Espero que vocês estejam gostando dos temas. Cada semana a gente sempre pensa num tema diferente. Lembrando, para você que quer nos sugerir temas, convidados artistas, convidados palestrantes, entra lá na página do Papeando, lá no Message, aqui no Facebook, manda mensagem, tá? Que a gente responde todo mundo. Então, manda sugestão, manda comentário, manda elogio, manda crítica também, porque tudo isso é construtivo e faz parte do nosso crescimento, tá? Falei de todo mundo, mandei beijo para todo mundo? Mandei. Mandar beijo também para os mais de 3.500 hoje seguidores do Facebook.
Pedir para que vocês migrem também para o YouTube, porque a partir de janeiro, olha que a gente vem avisando, já tem uns dias, a partir de janeiro, estaremos exclusivamente no YouTube, tá? Então, você que ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, se inscreve, para poder nos ajudar a ter tantas visualizações como nós temos tido, felizmente, aqui no Face, tá? Vamos à nossa apresentação da noite. É impressionante a capacidade metamórfica da população negra. Sua história no Brasil é permeada de episódios impronunciáveis, se analisarmos do contexto escravista e a postura do poder público para essa população. No entanto, esse mesmo povo, tal qual fênix grega, ressurge, impactando nossa formação social de forma única e indissociável. Sua influência nas mais variadas expressões culturais, intelectuais, religiosas, nos modificou definitivamente. Sua capacidade de resistir e insistir e se articular para manter vivo até hoje o legado de Além-Mar nos mostra que somos realmente fortes. E para falarmos de como se apresenta a formação da nossa sociedade, forjada na desigualdade e na resistência, convidamos ele, que é sociólogo, ativista, formado em ciências sociais e na perspectiva da sociologia, escritor, palestrante, filho de Rita Vieira e de Jorge Portugal, pai de Theo, afilhado de Dona Canu. Ele que leva Xangô. Convidamos para papear com a gente o membro associado da Associação de Moradores de Itapuã, Caetano Portugal. Seja bem-vindo ao Papeando com a S, Caetano. Olá, Rosa, tudo bem? Olá. Eu agradeço o convite. Eu estava aqui assistindo, eu esqueci até que eu era convidado, porque sua apresentação é tão agradável. Eu estava aqui, vou assistir um programa. Que bom, que bom. A ideia é essa mesmo. Eu já estava no lugar de espectador. Tinha esquecido Que até que era maravilha. convidado, porque realmente é uma prosa muito agradável esse papo para o qual você me convidou e que eu agradeço. Eu quero te dar meu boa noite. Boa noite para quem está nos assistindo agora e também bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai nos assistir depois na versão gravada no YouTube. Espero colaborar aqui com essa conversa de hoje, compartilhando, né, um pouco do conhecimento que a gente vem aprendendo ao longo da vida sobre o tema. É isso mesmo. Que maravilha. A ideia é essa, sabe, Caetano? A gente transformar esse espaço de quarta-feira num espaço de conversa, de aquisição de conhecimento, de reflexão, de abordagem de um tema novo que talvez o nosso público ainda não tenha parado para pensar sobre o assunto, ou seja, da gente empoderar a nossa população negra, né, que tem na sua origem, na sua história, a resistência, e essa resistência vem justamente do comprometimento dos seus, né, de parceria, de união, de legado que é deixado e que é passado aos nossos. Então, a ideia é essa mesmo, fazer algo leve, mas instrutivo para o pessoal que está aí do outro lado, os nossos internautas que estão nos assistindo. Vamos lá? Eu guardei aqui algumas perguntas para a gente conversar, e aí eu queria saber de você, como se deu a sua identidade negra? Foi algo natural ou você teve algum momento estático da sua vida que você se deu conta que era negro? Teve um momento marcante, né? Um divisor de águas. Eu vou falar da minha experiência e depois vou falar de uma reflexão sobre isso, que eu acho que talvez seja extensiva a mais pessoas negras que têm a experiência desagradável, traumática, de sofrer a discriminação por causa do seu fenótipo, né? No meu caso, eu me lembro muito bem, na segunda série primária,
do colégio onde eu estudei, era uma escola privada aqui em Salvador, da qual meu pai era professor de redação, e por conta disso eu e minha irmã tínhamos bolsa para estudar nesse colégio. E aí a gente estava jogando futebol, batendo um baba, como se diz aqui na Bahia, no recreio. E aí tem uma jogada no futebol um lance chamado imprensada. É quando dois jogadores chutam a bola ao mesmo tempo. E nesse caso éramos eu e o colega do time adversário. E a bola saiu pela linha lateral. Como os dois chutamos ao mesmo tempo, criou-se aí o conflito pela posse da bola na lateral. E aí eu disse que era minha e ele disse que era dele. E aí foi subindo o tom da discussão, com troca de ofensas. E por fim ele falou assim: o que você quer? Você é preto e preto é excluído da sociedade. A bola é minha. Eu sinceramente, não me lembrava. Hoje, olhando em retrospectiva, eu reconheço alguns episódios de discriminação racial anteriores a esse, mas assim, vocalizado, com tanta nitidez, eu nem sabia ainda o que era sociedade, não tinha assim assimilado esse conceito, e que Sim. uma pessoa negra como eu era excluída desse lugar, né, da sociedade. E isso me paralisou na hora e eu fiquei sem resposta e ele prevaleceu na posse da bola. Todos os meus coleguinhas ficaram em silêncio por alguns segundos e depois o Baba retornou como se nada tivesse acontecido. Então, esse foi um instante catártico, como você pergunta. Agora, a parte da reflexão, né? Olhando assim em retrospectiva, a minha experiência de vida quanto à questão racial, eu acho que tem três momentos que eu observo também na vida de muitas pessoas. Em geral, a gente nasce alienado, né? A gente nasce e cresce na nossa infância sem ter consciência racial de que somos negros, de que vivemos numa sociedade racista, de que Sim. somos discriminados, de que somos privados de oportunidades e direitos, de que vivemos, portanto, numa situação de desigualdade, de desvantagem por causa da aparência, né, do nosso corpo. Então, a primeira etapa da psicologia, da biografia do racismo é a alienação. Aí depois vem a descoberta, que no meu caso foi nesse episódio que eu acabei de narrar, e em seguida a descoberta geralmente vem a revolta. Não é? Nós passamos a reagir a situações de discriminação com violência, a Sim. esbravejar, sabe? A ter um discurso assim, uma atitude agressiva contra isso. É o que se passa. E por fim, eu acho que a gente vai desenvolvendo essa reação conforme vamos amadurecendo a nossa relação com o racismo em uma consciência racial política, não é? Que é Sim. a busca Correto. por direitos, a busca por organização política, para que alcancemos os espaços de poder, para que a gente possa se desenvolver no campo da economia, no campo da mídia e lutar de uma maneira mais eficaz, socialmente falando, contra o racismo. Você me traz duas questões que para mim são muito cruciais. Primeiro, a identificação do negro, mas a identificação do negro da perspectiva do outro e desse outro que é racista. Então, ele traz a sua identificação como negro, mas da perspectiva dele. E essa perspectiva é negativa. São duas coisas que lhe apresentam aí, né? Primeiro, você descobre que é negro e depois você descobre que, na lógica desse outro menino, ser negro é algo ruim, é algo negativo, é algo que deve ser subjugado. E isso é muito triste, isso acontece, eu acredito que aconteça com boa parte da nossa população negra, mas, felizmente, estamos vivendo um processo de contracultura neste momento que talvez desemboque em algo mais positivo a longo prazo. Talvez os nossos filhos já vejam um cenário não menos desigual, mas
que eles tenham mais instrumentos para combate, sejam mais combativos. Porque, por exemplo, eu não sei você, mas a minha experiência em me identificar como negra, eu não tinha instrumento. Né? A primeira vez que eu me descobri negra, a minha lógica de negritude era tudo que era um olhar do branco. Então, era um olhar ruim sobre o negro, era tudo que era ruim. Então, aquilo fez a minha autoestima ir para o lixo, porque eu descobri que eu era algo que todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas que eu conhecia, considerava ruim. Foi no processo de estudo, e aí da faculdade, que eu descobri a população negra como ela é. A cultura, a raiz, a história, o legado, a resistência, né? Essa identificação perversa, esse olhar perverso da própria sociedade, que é intencional de nos diminuir, né? de nos descredibilizar, de nos vincular à violência, aos processos violentos e tudo mais. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco justamente sobre essa perspectiva, né? Primeiro, a gente é coisificado no período da escravidão, depois a gente é liberto, se é que a gente pode chamar isso de liberdade, abandono, e esse abandono vem por parte do Estado. O Estado nos abandona à própria sorte. E aí eu queria que você trouxesse um pouco desse olhar sociológico, dessa formação dessa sociedade brasileira, que ela é fundada nesse processo de abandono social do Estado dessa grande população de pessoas que simplesmente um belo dia abre-se as portas e essas pessoas não têm perspectiva de vida, nem de retorno, né? Eu considero, Rosa, que é o principal problema, né, do Brasil é justamente o racismo, porque a discriminação das pessoas negras informa a pobreza. A maioria das pessoas pobres são negras, informa a desigualdade. Essa imensa desvantagem que há entre uma elite branca super endinheirada e super empoderada e uma maioria das pessoas negras, negro-mestiças, privadas, né, de direitos básicos, como alimentação, moradia, educação básica, enfim. E essa situação que a gente vive hoje, essa história do presente, ela tem como principal momento formador justamente o escravismo colonial. É aí que se forma o Brasil como a gente conhece hoje, em todas as suas dimensões, né? O Brasil foi o país que teve a escravidão mais longa, 3 séculos e meio de escravismo em 5 séculos de história. O Brasil foi o país que foi o último a abolir a escravidão em 1888 e a aboli-la de uma maneira assim sem nenhuma consequência positiva, como você falou, para os ex-escravizados que ficaram abandonados à sua própria sorte. É o que o professor Hélio Santos chama de o dia mais longo da história, o dia 14 de maio, é o dia que não terminou. É o dia que perdura até hoje como um dia de abandono, né, da população negra. E o Brasil foi o país que mais escravizou pessoas africanas e afro-brasileiras, que mais escravizou gente negra na história moderna, né, de todos os países. Hoje a gente tem esses dados com certa precisão porque havia contratos de compra e venda dos escravizados, que eram uma mercadoria durante o período colonial das Américas. Então a gente sabe, né, que dos 12 milhões de seres humanos que vieram embarcados em navios negreiros da costa africana aqui para as 3 Américas, dos 12 milhões, 5 milhões, quase metade vieram para o Brasil. Só para a gente ter uma ordem de comparação, 300 mil apenas foram para os Estados Unidos. Então, aqui a gente tem 55% da população brasileira formados por pessoas negras e nos Estados Unidos apenas 12%, né, são formados por mulheres e homens negros.
Então, esse conjunto, esse retrato, né, já demonstra o que foi o escravismo no Brasil. E logo depois da abolição, a lei Áurea é uma lei muito concisa. Ela diz apenas que está abolida a escravidão no Brasil e revoga-se as disposições em contrário. E ela não efetiva nenhuma política de inclusão para a população que for escravizada. Então não tem reforma agrária, não tem acesso à terra, não tem oportunidade de trabalho no mercado com trabalho assalariado agora, e não tem oportunidade educativa, não tem escola, enfim. É uma marginalização completa. E além desse abandono, há a perseguição, que é mais do que abandono. Não é? A lei de imigração de 1889, ela estabelece uma preferência pela imigração de pessoas da Europa para ocupar os cargos agora de trabalho assalariado. Então, vem as levas de Sim, italianos, de alemães, de poloneses, enfim, europeus de diversos países para ocupar o mercado de trabalho, e as pessoas negras ficam marginalizadas e perseguidas, porque olha o grau de sim, crueldade. Além de não ter trabalho, o negro ele era perseguido por vadiagem, por estar na rua sem sim. fazer nada. E aí já começa a política de encarceramento, não é? E perseguido também na sua expressão cultural, porque a capoeira, o samba e o candomblé eram expressões culturais Marginalizado. Sim, criminalizadas pelo Estado brasileiro logo depois da abolição da escravatura. Então, perfeito. tudo isso conforma uma política de embranquecimento. Não é? No plano das ideias, o comando era o seguinte: o Brasil precisa se livrar da sua população negra, precisa embranquecer a sua gente para que, com essa condição, tenha a chance de se desenvolver, se tornar um país civilizado de primeiro mundo. Um país civilizado era sinônimo de país europeu, de país com gente branca. Então a gente tinha que exterminar, que encarcerar, que perseguir as pessoas negras. Esse processo não foi possível de ser completado e nem será, porque, como eu disse, aqui foi o país que mais recebeu gente negra no mundo todo, e hoje somos 55% da população. O Brasil ainda vive um vestígio de política de embranquecimento quando a gente Sim, vê os dados de homicídio, né? Por exemplo, aqui no Brasil é onde mais se assassina pessoas no mundo todo. É o país com a maior taxa absoluta de homicídios. Tem mais gente que é morta aqui, assassinada, do que os países que estão em guerra. E quando a gente olha o perfil dessas pessoas que são assassinadas, de cada 10, praticamente 8 são jovens são negros, negros. de Isso. 16 a 29 anos, que moram nas periferias das cidades. E apesar desse extermínio, desse genocídio negro, que foi denunciado por um livro exatamente com esse título, escrito por Abdias do Nascimento, há mais de 40 anos e que continua atualíssimo, e apesar da política de encarceramento também, porque o Brasil tem a segunda maior população negra encarcerada do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Né? Dos 800 mil pessoas que estão nas penitenciárias brasileiras, praticamente 80% também são negras. São negros. E apesar de toda essa perseguição histórica que dura até hoje, o Estado brasileiro, comandado pela elite branca racista, não conseguiu lograr êxito porque, por exemplo, mais de 2 milhões de bebês nascem por ano e a grande maioria desses bebês é negra, não é? E além desse dado, desse elemento demográfico, a gente tem, como você falou muito bem, a resistência, as estratégias de sobrevivência cultural, não é? Sim, Que foram arquitetadas pelo candomblé, né? Pela capoeira, pelo samba, e que se afirmaram como um elemento de identidade nacional, apesar de toda essa sim, perseguição. Então, esse é mais ou menos o panorama, né, da questão que verdade. você provocou. Eu queria até, a propósito, fazer uma indicação aqui de um documentário
chamado Menino 23, A Infância Perdida no Brasil. Então, quem quiser assistir, Menino 23. Porque eu percebo que o racismo estrutural, e a gente vai falar sobre a definição dele mais à frente, ele tem os seus aspectos, acho que os aspectos mais perversos estão nos aspectos subliminares, ideológicos, né, invisíveis, que é da perspectiva de tentar macular o nosso espírito, a nossa autoestima. E aí é dentro dessa lógica que eu queria te perguntar sobre esse projeto intencional de desconstrução da autoestima negra. Por exemplo, eu acredito que eu ouvi, muita gente ouviu a vida toda, a grande inverdade de que os negros foram escravizados porque eram dóceis, né? Como se nós não tivéssemos capacidade de autodefesa. E é uma grande inverdade, porque a gente sabe muito bem que uma das perspectivas do negro ter sido escravizado, ter sido trazido, é porque a gente dominava a tecnologia de plantação, que os europeus não tinham. Eles não tinham domínio dessa natureza tropical que existia aqui, né? Não tinha domínio das plantas, da plantação de mandioca e de outros produtos naturais que o negro tinha. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva intencional de desconstrução da nossa autoestima. É uma continuação, né, do comentário anterior a respeito desse projeto eugenista, de embranquecimento da sociedade brasileira. Isso envolve a desumanização, a inferiorização, o extermínio, a marginalização das pessoas negras, da história das pessoas negras e da cultura de inspiração africana, não é? E isso acontece ao longo de toda a nossa história no país. O candomblé, ele só deixou de necessitar de uma autorização oficial das delegacias de jogos e costumes para que a prática, né, do candomblé fosse feita pelos candomblecistas na década de 70. Na década de 70. E, atualmente, como é que isso acontece? Eu costumo dizer que o racismo é a disciplina que a gente aprende durante a maior parte da nossa vida. Porque ela não é uma disciplina comum como português e matemática que a gente costuma aprender na sala de aula. Não é? A gente também aprende o racismo na sala de aula, mas ele começa a ser ensinado desde o berço, desde a nossa casa, desde a mesa do almoço. É por isso que aquela criança da segunda série primária, portanto um menino de 8 anos, já tinha essa frase, da qual talvez ela nem tivesse consciência plena, de que preto é excluído da sociedade. Ele ouviu isso da mãe ou do pai, provavelmente dos dois, não é? Então ele já aprendeu a ser racista em casa. E continua esse aprendizado quando liga a televisão, desde os desenhos animados, não é? Raramente você vê um desenho cujo protagonista é um personagem negro ou negra, não é? As histórias, os contos de fadas, os bonecos, a propaganda, a novela, os filmes de Hollywood, enfim, a apresentação dos telejornais, a apresentação, a narração dos programas, dos jogos esportivos, não é? A representação do mundo da política, a lista das pessoas mais ricas, a galeria de misses, os modelos da propaganda, todo esse panorama social, ele cria um imaginário, uma mentalidade
que reproduz a mensagem, o comando racista de que o que é poderoso é branco, o que não tem poder é negro, o que é belo é branco, o que é feio Sim. é negro, o que é Olha, inteligente é branco, o que é burro, sem escolaridade é negro, o que é você rico ter e noção, poderoso é branco, o que é pobre e frágil é negro. É isso, né? pra você ter noção, Caetano, eu trabalho hoje numa comunidade socioeducativa, eu trabalho com adolescentes em privação de liberdade. E tratando desse tema esse mês, eu fiz a seguinte pergunta: quantos de vocês conhecem seu pai e sua mãe? Aí alguns, uns sim, outros não. Quantos de vocês conhecem seus avós, maternos e paternos? Alguns sim, outros não. Quantos de vocês conhecem os seus bisavós, paternos e maternos? Quase nenhum. E aí eu disse, aí se instaura o primeiro aspecto do racismo no Brasil, porque foi a primeira atuação perversa, foi nos separar, né? Então, você percebe, por exemplo, o privilégio quando você conhece uma família onde aquela pessoa, aquele indivíduo branco, ele conhece o pai, a mãe, o avô, o bisavô, o tataravô, de onde veio, o nome da cidade, né? O sobrenome. Aí vem com a história que tinha brasão, não tinha brasão. Então, assim, nossa estrutura ela é muito mais profunda, né? O nosso racismo ele é muito mais profundo, né? E os aspectos são muito perversos. Mas eu queria falar com você agora de uma perspectiva de resistência. Como nós falamos anteriormente, o negro ele tem uma capacidade de resistir mesmo. Acho que a palavra não teria uma palavra menos mais adequada do que resistência, de se articular para sobreviver, para dar conta do seu legado, para empoderar os seus. E a gente vê muito isso através, anteriormente, dos quilombos, das articulações, das agremiações. Hoje a gente tem grupos baianos que muito contribuíram para o fortalecimento dessa consciência. Eu queria que você falasse da perspectiva da formação da nossa identidade, da nossa consciência, daquilo que a gente hoje pode chamar de consciência. Mas eu acredito que, no início, os próprios idealizadores e idealizadoras desses grupos talvez não tivessem nem ideia do seu legado, daquilo que estavam plantando para que nós pudéssemos agora, nesse momento, estarmos aqui para o mundo falando de consciência negra. Eu falo, eu falo do Ilê, eu falo do Malê, eu falo do Muzensa, eu falo dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né, dos primeiros quilombos, dos malês aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses grupos de resistência que nos fizeram também resistentes. É uma ótima pergunta, Rosa. Ao contrário, né, do que a gente às vezes aprende de maneira equívoca, as pessoas que foram escravizadas no Brasil, elas não foram caracterizadas pela docilidade. Não é? Elas não foram escravizadas, como você bem disse, porque aceitavam melhor o trabalho forçado do que as outras pessoas. Na verdade, fazendo uma reflexão sobre a liberdade, eu acho que a liberdade, antes de ser um direito, é um instinto. Né? Porque agora mesmo a gente vê como aumenta o número de depressivos e suicidas por conta do isolamento social em função da pandemia, né, de Covid-19. Mas se a gente observar até mesmo em outras espécies animais, quando você deixa um cão, um cachorro, por exemplo, preso durante muito tempo, privado da sua liberdade, ele acaba se amofinando, ele acaba se entristecendo e às vezes acaba até morrendo de tristeza. E no caso dos seres humanos isso não é diferente. E então ninguém em sã consciência aceita perder a sua liberdade tranquilamente. Não é assim que acontece. E não foi o caso dos africanos e afro-brasileiros que foram escravizados. E essa resistência que você menciona,
não é? Essa reação à escravização dos corpos e das mentes, ela se deu de várias formas. A gente pode citar, por exemplo, o suicídio por banzo, que é muito simbólico, né? O escravizado que comete suicídio comendo terra, né? A terra como símbolo da desterritorialização, de ter saído da sua própria terra forçado, a saudade da sua terra natal, né? Que se traduz nesse gesto radical de reação contra o escravismo, que é comer terra até morrer. O suicídio, o homicídio, as tentativas, as fugas, os escravizados que fugiam, né? Os escravizados que tentavam assassinar os senhores e assassinavam os senhores de engenho, as sinhás, nem sempre de maneira bem sucedida. Depois, muitos eram capturados e torturados e mortos, enfim. Os quilombos, a gente está tendo essa conversa agora por ocasião do Novembro Negro, né? Cujo apogeu, cuja data magna é o 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, o líder do maior e mais longevo quilombo da história colonial, o Quilombo dos Palmares, né? O quilombo, que era uma comunidade alternativa à sociedade escravista, liderada por pessoas negras que tinham ali uma maneira de subsistência. Os quilombos eram uma forma de resistência também. As revoltas urbanas. Aqui na Bahia a gente sediou duas das principais delas, como a revolta dos Búzios e a revolta dos Malês. A revolta dos Búzios, que tinha um ideal ainda atual, um ideal de república, um ideal de reforma agrária, um ideal de escolarização, um ideal de democratização das oportunidades de trabalho para as pessoas negras, né? E essas formas de resistência e superação do racismo, elas se prolongam até o momento atual. Você falou de alguns grupos culturais que, de fato, tiveram uma importância assim, crucial no movimento negro, tal como nós o conhecemos hoje. Poderíamos citar o Teatro Experimental do Negro, que é o primeiro grupo que propõe uma reflexão autônoma das pessoas negras e crítica ao escravismo, ao racismo e já ao mito da democracia racial, que é contemporâneo e começa a ser formulado ali, consolidado, a partir do pensamento de Gilberto Freire. E aí você tem esse contraponto, né? Liderado por grandes líderes intelectuais negros, como Abdias do Nascimento e Alberto Guerreiro Ramos, de quem eu tenho a grande honra de ser conterrâneo. Ele também, que era de Santo Amaro, da Purificação, dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo no século XX, o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos. Temos também a emergência do Ileaê, né? Que provoca uma revolução cultural e estética Sim. na cidade do Salvador, a partir do carnaval, afirmando a estética negra, no momento em que o carnaval era dominado por blocos de trio, ocupados totalmente por pessoas brancas. Aí vem esse contraponto Sim. do Ileaê, e que tem um evento muito simbólico, né? Que é a Noite da Beleza Negra. A Noite da Beleza Negra é a eleição da melhor dançarina e da Miss Negra, digamos assim, de Salvador, que é a princesa, a rainha e a deusa do ébano, né? E com isso a afirmação dessa estética de inspiração africana que a gente visualiza Sim. nas tranças, nos dreadlocks, no Black Power, enfim, na estamparia colorida das roupas, enfim, tudo isso que nos inspira e nos dá força para afirmar Sim. nossa negritude até hoje. Perfeito. São perguntas assim um pouco complexas. Eu gostaria de adicionar um evento também que é muito importante para a organização contemporânea do ativismo negro, que é a federalização da lei de cotas, a partir de 2012. A lei de cotas. A gente pode até falar sobre isso depois um pouquinho. Certo. Eu vou lhe pedir, você vai beber uma água, porque eu vou trazer
a nossa atração artística, para você que está nos assistindo agora, que ligou aqui o seu celular, o seu computador, a sua televisão, enfim, que está nos vendo aqui no Papeando com a S, hoje a gente está falando do negro e a formação da sociedade brasileira. Com ele, Caetano Portugal, que é sociólogo, ativista negro, dentre outras nomenclaturas que ele teve o prazer aqui de nos dizer. Fica com a gente, aproveita, compartilha, ativa o sininho, nos ajuda a impulsionar, nos ajuda a chegar para mais pessoas, para mais vozes. Você é o nosso principal patrocinador. E agora, nossa atração artística, eu vou chamar ele, que o nome por si já o intitula. Frank Negrão, instrumentista. Seja bem-vindo ao Papeando com a S. Frank. Ele que está diretamente do Rio Grande do Sul, mas é baiano, soteropolitano. Com certeza, minha querida. Boa noite para você, boa noite para todos os ouvintes, boa noite, meu querido Caetano, aí dando uma aula fenomenal aí de história negra, contemporânea e história antiga também, né? Eu estou muito feliz de participar hoje desse programa, que é um manancial de conhecimento. Eu, particularmente, estou muito feliz, sabe? Estava aqui nos bastidores aqui, tomando uma verdadeira aula de negro, no aspecto comportamental, a vida do negro como um todo, e eu fico falar às vezes sobre algumas experiências de racismo assim, e é interessante que todos nós negros, todos nós temos pelo menos uma experiência de racismo, e eu tenho a minha foi muito cedo, sabe? Eu até deixar esse momento aqui, porque para mim ele é muito importante, porque isso estava esquecido na minha mente durante muitos anos. Isso estava preso lá nos recônditos da minha... Guardado, né? Guardado no seu psique. E à tona agora... Eu vou dizer a você por quê. Porque eu tenho 25 anos que eu toco, eu viajo, que eu vivo de música, exclusivamente de música. E eu tive a oportunidade de conhecer até agora 20 países. Inclusive os países que são tidos por muita gente aí como países radicais, extremistas, como a Rússia, por exemplo, por conta do regime lá, na Alemanha. Tive recentemente também na Suécia, que hoje está sendo governada pela extrema-direita. Eu vou ser sincero com você, Rosa, e com Caetano. Assim, eu em nenhum momento eu vi qualquer pessoa, sabe, nem me olhar, sabe, com um olhar de desprezo ou desconfiança, ou mesmo um olhar racista. E, no entanto, aqui no Brasil, atualmente eu venho sofrendo racismo cotidianamente. E essa experiência que eu quero falar, essa experiência antiga, ela é sintomática, porque ela aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade, e ela ficou perdida na minha mente. E retornou agora, sabe, com esse recrudescimento aí do radicalismo, patrocinado pelos nossos atuais governantes. E é uma história muito, muito interessante, porque a história começa mais ou menos assim. Eu tinha 9 anos, nós éramos muito pobres, assim, a minha família, assim, meu pai policial, minha mãe feirante e tal. Mas, assim, eu sempre fui um menino muito, muito, muito esperto. Então, eu sempre gostava de estar em lugares que tinham pessoas diferentes, que eu poderia aprender, absorver algum tipo de coisa nova. Então, eu fiz amizade com uns garotos, que eles são filhos, né, de um pastor, um pastor de uma igreja batista. E eu frequentava essa casa normalmente. Brincava bola com os meninos, aquela coisa mesmo de criança mesmo. Eu tinha 9 anos. E aí, um dia, eu me lembro que eu estava lá jogando bola com os garotos. E aí, chegou um cara, um senhor. Eu me lembro bem que era um senhor, cabelo grisalho. E ele era muito branco. Eu fiquei até impressionado porque eu nunca tinha visto uma pessoa tão branca como aquela. Até então. E aí, ele chegou e tal, o pessoal recebeu ele, aquela coisa toda, eles entraram, né? Aí eu continuei brincando de bola com os meninos. De repente, eram 3 irmãos. E aí, de repente, eu estava lá brincando de bola com eles. E aí, eles
entraram, fiquei sozinho jogando bola. E aí, alguns minutos depois, o mais novo voltou e falou assim mesmo para mim, coisa de criança mesmo. Ele chegou assim para mim e falou: Frank, minha mãe disse para você ir embora, porque Fulano, no caso o rapaz que chegou, o senhor, Fulano, ele é pastor de tal igreja lá nos Estados Unidos e ele não gosta de preto. Eu até então eu não sabia o que era racismo e até aquele momento também eu não sabia o que era racismo. Eu apenas parei de jogar bola e fui embora para casa. E você como é a cabeça da criança, uma criança de 9 anos, né? Alguns dias depois eu estava de volta lá de novo, na casa, brincando de bola, normalmente com esses garotos. Então essa foi a minha São as primeira... estruturas perversas. Pois é, essa foi a primeira experiência com racismo. E eu fui crescendo, né? Ele é adolescente, ele é adulto e tal, e nunca me senti, teoricamente, nunca me senti discriminado. Quando eu passei a viver de música e trabalhar com música, muito menos ainda, porque você como artista, você sabe, nós como músicos, nós temos a capacidade de transitarmos em todas as classes sociais, né? Da classe mais baixa até a classe mais alta, até na casa do presidente da República. E em nenhum desses momentos eu sofri racismo, pelo menos racismo aparente. Eu já não posso falar a mesma coisa, viu, Frank? Na verdade, assim, ao passo que eu fui lendo, eu comecei a fazer as associações das experiências que eu tive na minha vida e fui separando o que era racismo, o que era machismo, o que era discriminação por ser nordestina. Então, assim, a gente começa a perceber, né, as estruturas perversas que o sistema nos apresenta de discriminação. Mas me diga de onde foi, quando foi que surgiu esse baixo na sua vida? Você que é um instrumentista, a gente precisa falar do seu EP, você enquanto compositor. Fala um pouco como é que surgiu esse baixo na sua vida. Olha, Rosa, a história da música na minha vida, ela tem um caráter muito interessante, porque eu comecei já teoricamente velho, né? Comecei a tocar, eu comecei a fazer as primeiras notas com 20 anos de idade. E aí, tem todo o processo, né, para você aprender e tal. Eu me lembro bem que eu tenho uns amigos, que nós somos amigos até hoje, somos amigos irmãos, e nós tocamos juntos até hoje. O nome da banda é Órbita Zero. E eu aprendi a tocar com eles, porque foi interessante, porque quando eu tinha 4 meses que eu tinha começado a aprender a tocar por baixo, esses caras me convidaram para tocar na banda. Eu não sabia tocar nada, cara. E aí, mas fui assim mesmo, e eu aprendi a tocar com eles. E com o tempo, alguns anos depois, experimentando uma série de possibilidades musicais, com 27 anos, eu comecei a guigar, né? Como falo no jargão musical, eu comecei a guigar, a trabalhar com música. E a música, eu posso dizer a você assim, tranquilamente, a música me ofereceu muito mais, até hoje, muito mais do que eu mereço. Porque eu consegui coisas com a música em um curto espaço de tempo que eu acredito que a grande maioria não conseguiu. Porque eu comecei a guigar com 27 anos. Comecei a trabalhar com vários artistas daí de Salvador, todos os artistas conhecidos, pelo menos os artistas da safra dos anos 90 para cá, eu toquei com praticamente todos, só não toquei... Então eu vou te interromper, porque eu tô curiosa, eu tô ansiosa, na verdade, por apresentar esse novo olhar sobre o seu instrumento, porque geralmente as pessoas mais leigas, as pessoas comuns, têm o baixo como um instrumento de acompanhamento de outros, né? Sempre numa banda, sempre ali dispensado num espaço muito específico de uma banda. E eu queria muito apresentar o seu instrumento como um instrumento de solo. Você que tem um CD, um EP, né, todo dedicado ao baixo. Eu queria agora que você tocasse uma canção para a gente. Não esquece, tira o fone para poder a gente para você tocar. E nos diz a primeira canção que você vai tocar. Tá, vamos lá.
Ah, me diz aí, onde é que a gente te encontra, as redes sociais, onde é que o pessoal te encontra? Rosa, eu tenho minhas redes sociais, são as mesmas de sempre. Tá me ouvindo? Tá? Tô te Minhas redes ouvindo. sociais, eu tenho o Instagram, Fala aí. Frank Negrão, o Facebook também, Frank Negrão. São basicamente as redes sociais que eu me comunico com a galera, divulgo meus trabalhos, digo onde eu estou,
posto meus stories, mostrando as novidades. E seu EP, onde é que a gente Olha, encontra? essas músicas, essa música que eu toquei agora, ela não é de um EP, é de um CD que eu compus. Esse CD, ele é fruto do Prêmio Braskem, que eu ganhei em 2007. E ele tá nas lojas. Você pode encontrar nas lojas de Salvador, ele se ainda venda. Eu não tenho nenhum, eu faço vendas aqui nesse momento física, aqui na minha mão. Mas quem quiser também ouvir, pode também procurar nas plataformas de streaming. Está em todas as plataformas, no Deezer, no Spotify. Pode procurar, o disco está lá. Perfeito. Fique aí, Perfeito. nos aguarde. Para você que está nos assistindo, Aguarde, esse é Frank Negrão, músico e instrumentista, que tem um trabalho lindo, tanto de acompanhamento de muitos artistas, como um trabalho solo, como vocês acabaram de ver. Aguenta aí um pouquinho, que no final tem mais Frank Negrão para vocês. Vamos continuar papeando aqui com Caetano Portugal, ele que é sociólogo, ativista negro, e tem uma história linda, um trabalho lindo de politização da nossa comunidade negra e que hoje está nos dando o ar da graça de estar aqui também nos empoderando, nos trazendo conhecimento, porque essa é a perspectiva do Papeando, socializar conhecimento. Então, chegue mais, Caetano, vamos continuar conversando aqui. Que As maravilha! ordens. Vou começar lhe perguntando, da perspectiva, você falou sobre a política das cotas, e todas essas ações afirmativas foram extremamente importantes para que cada vez mais a nossa população tenha consciência de si e possa se instrumentalizar. A exemplo disso, eu queria trazer a Lei 10.639 de 2002, que estipula o ensino da história da África nas escolas. E aí, dentro dessa lógica, eu queria lhe perguntar se esse processo que hoje nós estamos percebendo de impulsionamento dessa comunidade negra, hoje a gente tem, por exemplo, espaços como a gente está aqui agora, falando, nós temos hoje artistas, né, usando a sua arte para o ativismo, nós temos vários canais no YouTube, a exemplo do Pensar Negro e tantos outros que nos ajudam nessa compreensão. Você acha que esse movimento que está se dando, ele é um movimento de dentro para fora dessa identidade que está sendo construída, por exemplo, você que vai no interior, que faz palestras, como é que você vê esse cenário hoje da população negra? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Frank Negrão pela performance. Maravilhoso, né? Realmente é um músico extraordinário, virtuoso do contrabaixo. Eu estava aqui ouvindo admirado e confesso que ainda não conhecia o trabalho dele. Talvez Ele é conhecesse sem maravilhoso. consciência de ter ouvido, assim, sem olhar a ficha técnica, provavelmente, nos grupos, né, musicais e tal. E vou procurar saber, sim, no Instagram, Frank Negrão, no Facebook, Frank Negrão, repetindo aqui para quem não viu, para que corra atrás também. Isso dessa mesmo. música de qualidade, né? E, bom, em que momento nós estamos? Eu acho que a gente está num momento, assim, paradoxal, não é? Da luta da comunidade negra, do povo negro do Brasil por igualdade, por direitos e por oportunidades. Paradoxal porque tem dois momentos conflitantes, contrastantes. Um deles é justamente essa emergência, não é, de coletivos, de grupos culturais, de personalidades relevantes na mídia, na propaganda, na política, no judiciário. Nós tivemos Joaquim Barbosa, né, pela primeira vez como ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, um conjunto uma constelação de estrelas, enfim, de expressões negras
que demonstram um avanço, um desenvolvimento dessa luta no Brasil. Isso é muito positivo. E isso tem a ver com a política de cotas, com toda certeza. Desde que a lei federal de cotas foi implantada em 2012 para a reserva de vagas para pessoas negras, né, que viessem de escola pública nas universidades federais e também para pessoas negras nos concursos públicos, a gente assistiu a uma inclusão de parte da população negra na classe média brasileira e com consciência racial na luta contra o racismo. E essa massa crítica que se forma, ela então se expressa, né, dessas diversas maneiras aí que a gente relatou, desde uma marcha do empoderamento crespo, que é um desdobramento do Ileaê, com toda certeza, como acontece aqui em Salvador, as meninas afirmando a estética, não só as meninas, né? As meninas que criaram, Naira Gomes, Laís Neres, que é uma companheira do meu partido. É uma campanha coletiva, né? As meninas pretas, né, que formaram um coletivo é um evento, é uma marcha, de campanha. As mulheres, os jovens, enfim, vão para as ruas para afirmar o cabelo crespo, entendeu? Uma marcha que tem um trio que percorre ali o Campo Grande, enfim, é uma coisa muito, muito significativa para a cidade de Salvador nessa quadra contemporânea. Sim, perfeito. Enfim, todas essas publicações que você mencionou, o Alma Preto, Guelé 10, de Sueli Carneiro, que já vem há mais tempo, a gente pode citar várias, enfim, tudo isso é positivo. Por outro lado, é paradoxal porque a gente vê uma reação muito forte a essa inclusão de pessoas negras nesse espaço de cidadania, de consumo, de visibilidade, que é justamente o bolsonarismo. O bolsonarismo hoje é o signo da reação racista ao avanço da luta negra. Então, a gente percebe, né, um presidente que é a personificação do racismo, nos seus discursos, nas suas atitudes, nas coisas bárbaras, inaceitáveis que ele fala e que acabam também tirando do armário aquele racismo que era escondido, que era mais discreto, que se pronunciava nos grupos, que se pronunciava no almoço, que se pronunciava assim, de maneira mais discreta. Tem uma coisa muito interessante, uma pesquisa, se não me engano, do Datafolha, do começo dos anos 2000, em que se perguntava ao público quem era racista, e quase 100% das pessoas diziam que não eram racistas. E aí se perguntava a esse mesmo público se o Brasil era um país racista. E quase 100% das mesmas pessoas diziam que o Brasil, sim, é um país racista. Para você ver a contradição. As pessoas reconheciam o problema, mas ninguém queria assumi-lo. E hoje, não é? Quase 20 anos depois, nesse momento do bolsonarismo, as pessoas estão revelando, tirando a sua máscara e se posicionando como racista sem nenhum tipo de pudor. Então, eu acho que é esse momento que a gente vive, respondendo a sua pergunta, um momento paradoxal. Perfeito. Gente, a hora passou voando. Quando o papo é gostoso, quando a gente traz assim, a gente com o Caetano, de uma fala fácil, didática, a hora passa muito fácil. Eu queria agradecer e deixar aqui o meu pedido, por favor, Caetano. A gente teve um monte de coisa que a gente não falou. A gente não falou, por exemplo, do desenvolvimento negro sustentável, que já queria deixar aqui um convite. Eu já faço assim, viu? Já faço convite no ar, que é para poder a pessoa não ter coragem de dizer que não vem. Para a gente fazer um outro programa falando sobre o desenvolvimento negro sustentável, para a gente tratar de outros temas relevantes da população negra, para a gente não deixar que a ideia de formação dessa consciência negra seja apenas uma coisa festiva de novembro. Não, não é uma coisa festiva, não é bonitinho, é político.
é um ato político. E esse ato político ele precisa ser processual, constante, de formação. Então, eu queria aqui deixar para você, né, deixar que você se despeça da gente, mas eu queria já deixar aqui o nosso convite do Papeando, para num outro momento a gente poder falar mais sobre outros temas, a exemplo do desenvolvimento negro sustentável. Com você. Com prazer, eu agradeço, Rosa, pela oportunidade, te parabenizo pela iniciativa, espero que tenha vida longa e que continue o Papeando realizando, né, esse objetivo de ampliar a conscientização das pessoas sobre temas socialmente relevantes, como a questão racial no Brasil, a luta negra contra o racismo, que eu considero que é a coisa mais importante que a gente pode discutir para desenvolver o nosso país e para que possamos, né, ter um horizonte de luta política para alcançar a condição, o patamar de um país plenamente desenvolvido, desse que a gente admira, com a desigualdade menor, enfim, sem pessoas privadas, né, Com de certeza. direitos básicos, como se alimentar, enfim, tudo isso. Eu estou aqui à disposição, sempre que você quiser, pode contar comigo e, mais uma vez, parabenizar o nosso Frank Negrão pelo seu talento extraordinário e agradecer também pela atenção de todas as pessoas que nos acompanharam. Aqui eu deixo aqui o meu abraço. Pronto, vou chamar Frank aqui para a gente fazer a nossa selfie de praxe. Nós três aqui, lindos, negros, felizes e empoderados, para a gente fazer a nossa selfie de término aqui. 1, 2, 3 e... Registrou. Pode deixar que James, o nosso assistente secreto, ele faz toda essa movimentação. Para você que esteve até aqui, fica, que ainda tem palhinha de Frank Negrão. Isso mesmo, Papeando com a S é o espaço onde a gente socializa conhecimento. Então, para você que foi a primeira vez que esteve com a gente, venha mais vezes, toda quarta-feira a gente está aqui, sempre um tema diferente. Vamos? Vamos de música? Vamos com Frank Negrão e a sua música instrumental. É com você, Frank.
E para você que esteve até agora com a gente, esse foi Franco Negrão, músico e instrumentista. Estivemos também com Caetano, Portugal, falando sobre a formação da sociedade brasileira e a importância do negro nessa formação. É isso mesmo. Gostou? Compartilha. Semana que vem, outro papo, outra história, outros convidados com você. Boa noite. Tchau, James. Até semana que vem, aqui no Papeando com S. Tchau.